Continuamos no segundo capítulo sobre as doenças e as suas causas psicossomáticas. Psicomentes, somatização de pensamentos, de crenças, que nos ocasiona as doenças. Você é a causa de tudo. A grande maioria das pessoas atribui à sorte, ao azar, ao acaso, a um poder superior, a causa e o comando de tudo que lhes acontece na vida. Com isso, jamais procuram verificar a verdade sobre os fatos. Elas preferem optar por uma atitude conformista ou comodista, alimentando uma postura interna de vítima que as faz sentirem-se coitadas. Ficam hipnotizadas pela ideia de impotência diante de certos acontecimentos que consideram difíceis e sobre os quais não querem ter nenhum controle ou responsabilidade. É comum, nas situações dolorosas que afetam a elas mesmas ou aos outros, as pessoas se acovardaram em vez de resistirem com coragem e determinação. Quando não compreendem a causa de certos acontecimentos catastróficos, alguns justificam seu comodismo como frases como Deus e o destino quis assim. Ou não aconteceu porque não era para ser. Outros preferem se revoltar e procurar desvendar a verdadeira realidade dos fatos. Reagir com comodismo ou revolta é preservar uma atitude de vítima. O vitimismo é, sem dúvida, o maior empecilho ao progresso da humanidade. Você também pensa dessa maneira? Acredita que sorte, azar, acidentes, catástrofes, dramas, alegrias, enfim, as coisas que acontecem em sua vida são independentes da sua vontade? Considera que o acaso provoca situações ruins? Imagina que existe algo movimentando sua vida e que você mesmo não tem participação alguma? Pensa que seus problemas são causados pela inveja dos outros ou pelo destino e não por condição interna? Se você acredita nisso, provavelmente vive nas teias amargas do coitado, pois deixa-se levar ao sabor dos acontecimentos, já que está sob o domínio de uma força que considera ser independente de sua vontade. Pensar desta maneira causa-lhe complicações e sofrimentos que reprimem a expressão de vida. Aquele que se julga vítima acredita que está no mundo para sofrer. Alimentar pensamentos dessa ordem não lhe permitirá usar seu poder de transformar os acontecimentos desagradáveis e edificar uma vida melhor. De modo geral, o ser humano crê na fatalidade, no acaso e na negligência. Quando acidentes acontecem, as pessoas imediatamente definem as ocorrências, sem dar a chance de perceber se há uma outra forma de encarar os fatos. Explicar algo classificado como fatalidade não é uma tarefa fácil. Compreender o que está por trás de um acontecimento ruim exige certa predisposição a acatar o novo e abandonar os conceitos impregnados na humanidade, na chamada Matrix.
Um acidente aparece sempre algo inexplicável. E o acaso, um mistério, agindo aleatoriamente. Pensar desse modo é o mesmo que considerar que o nada pode fazer tudo, como realizar feitos extraordinários, provocar acidentes, provocar sua demissão do emprego, fundir o motor de seu carro, causar uma infestação de cupins em sua casa e uma série de outros males que os rodeiam. Olhar a vida por essa óptica é acreditar que somos vítimas dos mecanismos naturais. A ideia de sermos vítimas das fatalidades não é a melhor concepção de vida. É inaceitável crer que um ser superior governe tudo como um despota, ou mesmo que é o acaso que provoca todos os contratempos na vida das pessoas. Assim também, não se pode acreditar que a natureza é caótica a ponto de cometer alguns lapsos em seus intrincados mecanismos de funcionamento. A natureza é sábia. Portanto, para toda ação há sempre uma causa. Mesmo quando nossa inteligência não consegue alcançar o conhecimento dos processos da vida. Quem segue sua intuição e busca uma outra visão dos acontecimentos, rompendo com a concepção do acaso e da injustiça, acaba encontrando as pessoas para as ocorrências desagradáveis. Experimente desafiar a ideia de fatalidade e busque a consciência das verdadeiras causas. Não acredite cegamente no que foi passado. Procure obter uma vivência prática. Observe as sensações de seu corpo. Dê vazão à intuição. Esse procedimento possibilita desvendar a realidade dos acontecimentos. O vitimismo é uma forma infantil de lidar com os fatos. De que modo, então, poderemos compreender os acidentes, as catástrofes, as situações problemáticas ou maravilhosas, se não cremos mais no acaso, se não responsabilizamos os outros, tampouco os atribuímos à vontade divina ou aos imperativos da vida? Qual a explicação plausível para o que acontece de bom ou prejudicial em nossa vida? A resposta é: você é a causa de tudo, é o centro de sua vida, é senhor do seu destino. Essa mensagem tem um propósito de provocar, por meio dos fundamentos metafísicos, que além da aparência, que essa afirmação é verdadeira. Caso suas condições de vida não estejam em contento, ou ela esteja repleta de impedimentos, relacionamentos difíceis, escassez de recursos econômicos, doenças, etc., é sinal de que você não está fazendo uso adequado de seus poderes naturais, aos quais comandam seu destino. Acatar a consciência metafísica, olhar além, ter uma visão de águia, é abandonar o pretexto de atribuir ao externo suas frustrações internas. É reconhecer em si mesmo o referencial manifestador que cria a realidade, atraindo para si tudo que é bom e o que lhe acontece na vida. A vantagem dessa mudança é que você resgata o poder natural e passa a ter a capacidade para transformar as situações desagradáveis que estão à sua volta, alterando o curso da sua vida para melhor. Se de um lado você perde o álibi, que justifica suas inabilidades, por outro adquire o poder interior de intervir nas situações externas.
Essa postura vai tirá-lo da passividade e da dependência dos outros ou da concessão das forças naturais, proporcionando as condições internas necessárias para edificar uma vida nova. Inicialmente, você pode estranhar essa nova concepção de vida. Para muitas pessoas, é difícil, para mim mesma foi, pensar assim. Aceitar como verdade o fato de que são elas que põem em movimento tudo o que lhes acontece, e não mais responsabilizar alguém, nem mesmo Deus, pelo que se passa com elas. Até porque Deus somos nós mesmos. Você está disposto a encarar a vida por uma nova óptica? Isso exige parar de se colocar como vítima e se dar uma chance de estudar os acontecimentos por um outro ângulo. Essa é uma tarefa que requer tempo, observação, dedicação. Porém, os resultados serão promissores. Empenhar-se na reformulação interior é importante. É um importante passo para o sucesso e a realização pessoal. Essa conduta opera significativas mudanças em sua forma de pensar e agir. Renovado interiormente, você se tornará mais perspicaz para compreender o motivo de sua vida, seguir um caminho e não outro, e o significado de tantas adversidades. A vida não é estúpida, nem inconsequente, tampouco somos vítimas, mas sim os condutores do nosso próprio destino. Mediante isso, você não deve se sentir culpado. Se sua postura ao longo de sua vida foi de omissão, assuma a responsabilidade. Ser responsável é ter a habilidade natural de criar respostas, passando a conduzir sua vida de forma consciente, lúcido, de seu direito de escolha. Você vai agir com mais segurança, podendo evitar aborrecimentos e alcançar mais rápido a tal felicidade. Não confunda responsabilidade com obrigação. Obrigação é forçar você a fazer algo contra a sua natureza. E responsabilidade é a consciência de seu poder de causa, reações no mundo. Ser responsável é reconhecer e respeitar os próprios sentimentos, usar de bom senso e assumir o direito de escolha, podendo dar ou tirar a importância do que acontece ao redor. Você pode optar entre o positivo e o negativo de uma situação. Encarar os fatos com otimismo é considerar as perspectivas favoráveis. E com pessimismo é aceitar a derrota por antecedência. A qualquer momento pode-se acreditar ou desacreditar. Só depende de você. A consciência metafísica ou além da visão física não irá privá-lo das experiências da vida. Ela atenua a intensidade dos obstáculos, porque fortalece para enfrentá-los e favorece na transposição dos desafios. Resgata o poder interior e promove o reconhecimento dos potenciais latentes na alma. A mente sem limite. A mente tem diferentes níveis, mas não tem limites. Compreender a dinâmica das experiências mentais auxilia-nos a lidar melhor com esse complexo mecanismo do pensar. Formular pensamentos, ter consciência de nossa lucidez e manipular a capacidade de escolher e de dar importância são os maiores atributos da raça humana.
Sabe, o dar importância é importar para dentro de si. Palavras que chegam, ofensivas, discussões e etc. Então, nós não somos um corretor, né? Como é que é? Aquele carro que carrega lixo, não, né? Você não é, né? Como qualquer aparelho de altíssima tecnologia, precisamos conhecer seu manual de funcionamento. O mesmo se aplica ao universo psíquico. É importante conhecer os mecanismos que compõem a mente, para podermos manipular a capacidade criativa em nosso benefício. Somos sofisticado sistema de captação e produção de energias vivificadoras. E a mente canaliza e direciona essas energias vitais, criando a atmosfera energética que influencia a realidade. E estas se moldam de acordo com as nossas crenças. As crenças podem se originar dos valores morais, religiosos, que nos são passados pela educação ou formulados através de nossas próprias experiências. Elas representam as certezas interiores ou aquilo que tomamos como verdadeiro para nós. Na maioria das vezes, não adotamos sem nenhum critério seletivo. Não questionamos esses valores. Ainda servem para a realidade atual. Por isso, eles são falsos valores. Porém, aqueles são formulados como resultado de nossas vivências, são mais realistas. Por isso, nós os consideramos valores verdadeiros. As crenças estabelecidas ao longo da nossa existência, determinando a maneira como você encara os fatos da vida. E servem de base para as escolhas de como você deve reagir e se comportar. Para cada pensamento, teremos uma reação em nosso sistema ou uma sensação. Assim, eles também determinam a qualidade de bem ou mal-estar de seu dia a dia. De uma certa forma, como vivemos mais adiante, nossas crenças modam a realidade, reproduzindo no ambiente externo aquilo que concebemos interiormente. Cada um vive de acordo com suas próprias crenças. Se você acredita no bem, terá bons pensamentos. Consequentemente, sua vida seguirá por um curso harmonioso. Já aqueles que acreditam no mal são maliciosos, veem maldade em tudo, acabando por atrair episódios ruins. Ser otimista é pensar nas perspectivas favoráveis de uma situação, enquanto ser pessimista é nutrir pensamentos negativos e dar muita importância aos obstáculos. A mente é comandada por você, por seu livre-arbítrio. De modo geral, aquele que se pensa sobre si mesmo e sobre a vida determina a realidade à sua volta. Nutrir ideias de inferioridade o faz sentir-se imperfeito. Essa postura criará um cenário desolador, onde você será o protagonista. Para que a condição interna se torne realidade, é necessário crer de forma total, visceral, apaixonadamente, ou a corporificar tais ideias. Não adianta só desejar. É necessário sentir para que se torne real. Caso contrário, mesmo querendo ter bons pensamentos e os pensamentos não forem fortes o suficiente para impressionar e para se imprimir em nosso sistema, os resultados não serão alcançados. Todos aspiram a alcançar seus objetivos na vida, mas isso não é suficiente por si só. Para obter sucesso, é preciso sentir-se no direito de usufruir os privilégios de ser bem-sucedido.
Não basta almejar um bom emprego ou fazer bons negócios. É preciso sentir em condições de ser contratado e merecedor da oportunidade profissional. É preciso ter isso implantado em seu sistema, de modo que pareça ser completamente natural. A força do pensamento atua tanto nas funções biológicas do corpo como no ambiente ao redor. Alguns exemplos corriqueiros tornam isso mais explícito. Como pensar em comida e sentir fome, ou imaginar que algo é ameaçador e sentir medo. Esse estado produz no corpo a adrenalina que estimula as funções biológicas, deixando-o em alerta. Em relação à atuação da mente no exterior, observem-se os seguintes exemplos. Ter medo de determinado inseto e frequentemente deparar com os mesmos. Pensar que algo pode dar errado e não conseguir realizar aquela atividade. Antigamente acreditava-se que a mente restrita ao nosso mundo interior. Considerava-se que ela se limitava ao cérebro. Desse modo, sua atuação era puramente interna, não excedendo nenhuma influência no exterior. Essa visão é baseada no conceito de que o poder do homem obedece a uma sequência predeterminada. Pensar, mover o corpo e com isso promover reações no mundo. Afirmam os antigos estudiosos do comportamento humano que somos um ser constituído por partes isoladas que se interligam pelas funções com o mecanismo de um carro ou de outra máquina qualquer. Assim eles falavam das emoções, dos sentimentos, corpo, alma, como partes de uma máquina biológica. Atualmente essas noções estão ultrapassadas. Os cientistas afirmam que não existe nada de individualizado no homem, que tudo é um conjunto integrado. Assim somos. Sentimentos, emoções, espírito, neurônios e o corpo inteiro. Na visão metafísica, isso se estende também ao ambiente, às pessoas ao redor e ao universo. Portanto, o que é considerado mente, na verdade, são atributos naturais e não possuem fim ou começo. As concepções mentais são capazes de abranger todo o universo, podendo exercer algum tipo de influência nele. Nós não temos começo e nem fim. Todas essas conversas que eu estou tendo aqui é para que vocês alcancem que todas as causas de escassez, de falta de dinheiro, de falta de harmonia consigo mesmo, com os parentes, com os filhos, que as doenças, tudo isso somos nós que ocasionamos. Gratidão e até mais.